Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora mestra Jaqueline Barea e vamos hoje estudar o sistema nervoso, ter algumas noções básicas. Essa aula é uma aula para o ensino fundamental, especificamente oitavos e nonos anos. Bom, chegou o momento de nós estudarmos os sistemas de coordenação do corpo humano. Até agora, a gente estava falando a respeito dos sistemas de manutenção ou sistemas de nutrição. Mas agora chegou o momento de conversarmos sobre os sistemas de coordenação. O que são os sistemas de coordenação? São sistemas de comando. São aqueles que controlam todos os outros sistemas do organismo. Nós temos dois sistemas de coordenação. O sistema nervoso, que controla o corpo através dos impulsos nervosos, e nós temos o sistema endócrino, que é aquele sistema que controla o corpo através dos hormônios. O sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central e uma série de nervos que se ramificam pelo organismo inteiro, enquanto que o sistema endócrino é composto por uma série de órgãos especiais, chamados glândulas, que se localizam em diferentes partes do corpo e que desses locais eles produzem seus hormônios que vão, através da corrente sanguínea, chegar nas diferentes partes do corpo, nas diferentes células-alvo onde devem atuar. Percebam que o sistema endócrino, para ele atingir os seus órgãos-alvo de comando, depende da corrente sanguínea. O sistema nervoso não, ele não depende da corrente sanguínea para chegar nos órgãos-alvo. Portanto, a ação do sistema nervoso é muito mais rápida do que a ação do sistema hormonal endócrino. Isso porque o sistema hormonal endócrino depende da atuação da corrente sanguínea para carregar esses hormônios, essas substâncias, até os seus órgãos-alvo, até as suas células-alvo. O sistema nervoso, portanto, ele é composto pelo sistema nervoso central, que possui o encéfalo, que são os órgãos que ficam organizados dentro da nossa cabeça, protegidos pelo crânio, e pela medula espinhal, que fica protegido pelos ossos da coluna vertebral, e tem também o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos, que são ramificações do sistema nervoso que se espalham pelo corpo todo. Para essas divisões entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, elas acontecem para facilitação do estudo, mas também tem muito a ver com a função de cada uma dessas partes. O sistema nervoso central é composto, então, pelo encéfalo, localizado na cabeça, é um conjunto de órgãos que fica protegido dentro do crânio, na cabeça, e pela medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico é composto por nervos espalhado por todo o corpo, é um sistema de ramificações nervosas espalhado pelo corpo todo e pelos gânglios nervosos, como a gente vai ver mais para frente. Vamos falar especificamente agora do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. As funções específicas gerais do encéfalo estão ligadas às funções sensoriais, os 5 sentidos, às funções motoras, ligadas aos movimentos, e às funções de associação, cognição, inteligência, pensamento e outras que a gente vai distinçar logo mais. E tem também as funções de equilíbrio, de coordenação motora, funções automáticas ou automatismos do corpo humano e funções ligadas a respostas reflexas e automatismos aí também ligado à medula espinhal. O sistema nervoso central é muito importante, porque ele é uma central de informações. Tudo o que acontece no nosso corpo pode gerar impulsos nervosos que vão ativar o nosso sistema nervoso e exigir uma resposta, um impulso nervoso de resposta. Como ele é uma central de informações que precisa receber informações e elaborar respostas para essas informações, e essas respostas muitas vezes são de proteção para o nosso organismo, e de ações também que nos levam à nossa interação humana com o ambiente e com o outro, eles precisam estar muito protegidos. Esses órgãos são protegidos primeiro por
por verdadeiras carapaças ósseas. O crânio nada mais é do que uma forte carapaça óssea que protege todos os órgãos do encéfalo. O encéfalo é um conjunto de órgãos alojado dentro do crânio e protegido pelo crânio, enquanto que a medula espinhal é um conjunto de fibras nervosas muito unidas que formam um cordão nervoso que fica protegido e guardado dentro das vértebras da coluna vertebral. É importante que vocês percebam que o crânio ele possui essas cicatrizes ósseas aqui. Essas cicatrizes, que são chamadas de fontanelas, elas denotam que o crânio ele já foi aberto. Quando nós nascemos, o nosso crânio é todo aberto. O pessoal chama isso de moleira, porque a cabeça do bebê realmente existem vários pontos em que ela é aberta. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com a cabeça dos bebês. Bom, cabeça a gente tem que ter sempre cuidado, mas com a cabeça dos bebês a gente tem que ter um cuidado a mais devido às fontanelas. Onde existem essas cicatrizes, a cabeça do bebê é aberta. Tá? Ela é aberta, fecha-se lá por volta dos 2, 3 anos as fontanelas. Mas, professora Jaque, por que a cabeça do bebê tem que nascer aberta e vai fechando com o tempo? Porque no momento de nascer, a cabeça do bebê tem que passar pelo colo uterino e pelo canal vaginal. Nem tanto pelo canal vaginal, porque ele é altamente elástico, mas o colo uterino, ele é realmente elástico, mas não tanto quanto a vagina. E a abertura do colo uterino é muito pequena, é um buraquinho muito pequeno e depende de toda a dilatação uterina para que a cabeça do bebê consiga passar pelo colo uterino. Então, no momento do nascimento, o que acontece? No momento do nascimento, é necessário que a cabeça do bebê tenha espaços para ser comprimida. E aí, os ossos cranianos, eles se acavalgam. Eles se acavalgam um no outro para diminuir um pouco o diâmetro da cabeça do bebê, para que a cabeça do bebê possa realmente passar pelo colo uterino e passar pelo canal vaginal no momento do parto. Tanto que quando o bebê nasce, leva um tempo para a cabeça dele ficar, voltar, né, ao normal. Às vezes nasce meio amassadinho de um lado, meio pontuda. Leva um tempinho para os ossos se voltarem ao normal, se desacavalgarem, para que volte ao formato normal. E aí, com o tempo, essas fontanelas vão se calcificando e vão se fechando e ficam aí as cicatrizes marcadas aqui na região temporal, occipital, frontal aqui, que é onde ficam as cicatrizes de onde o crânio era aberto. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a cabecinha dos bebês. Não ficar chacoalhando, né? Não tem aquelas mães que para fazer o bebê parar de chorar ou para naná ficar chacoalhando o bebê dessa maneira. Isso não é correto, não é certo, não se deve fazer isso. Não se deve promover um balanço acentuado do bebê. Eu já vi mães que colocam o bebezinho do lado, saem andando e chacoalhando ele assim. Essa não é a forma correta. E o correto é pôr o bebê virado para você e carregar o bebê junto do seu corpo. Outra coisa também são os bebezinhos que são carregados virados para frente, né? Até o 6º mês não é adequado fazer isso, tá bom? Você pode ver que o bebezinho ele anda com a mãozinha fechadinha assim, ou anda com a mãozinha assim. Por quê? Porque o bebezinho até o 6º mês ele se entende como um prolongamento do corpo da mãe, do pai. Não é certo deixar o bebê jogado no mundo, ele se sente muito inseguro. Não é bom. Tá? O contato do coraçãozinho do bebê com o coração do pai, com o coração da mãe, é importante durante essa fase do desenvolvimento dele, tá bom? Além das proteções ósseas, o sistema nervoso central ele tem uma proteção além, que é realizada por 3 envelopes de peles, de membranas, que recobrem o sistema nervoso central, tanto os órgãos da cabeça que compõem o encéfalo, quanto a medula espinhal dentro da coluna vertebral.
Essas 3 camadas de pele são chamadas de meninges. E entre as meninges corre ainda um líquido que é chamado de líquido encefalorraquidiano. Essas meninges lembram a vocês um outro nome, que é justamente a meningite, que a gente vai falar já já. As meninges, elas são chamadas de pia mater, aracnoide, porque é extremamente vascularizada, então você consegue ver os vasos sanguíneos por ela, porque elas são transparentes, na verdade, e a dura mater, que é um pouco mais fibrosa. E entre essas 3 camadas de pele, você tem ali a camada de pele, líquido, camada de pele, líquido, camada de pele, líquido. E esses 3 envelopes aí circulam, né, todas as estruturas nervosas do sistema nervoso central, protegendo essas estruturas para que elas não fiquem em contato com os ossos, o que faria com que elas acabassem sendo machucadas, né, pelo contato com o osso, tá? Só que, às vezes, o que pode acontecer? Acontece alguns micróbios, através da corrente sanguínea, conseguem infectar o espaço existente nas meninges e as meninges. E esses micróbios, que podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser fungos, inclusive bactérias meningocócicas, que são muito severas, né, que atuam de forma muito severa nas meninges, pode causar inflamação das meninges e fazer com que essas meninges fiquem inchadas, cheias de glóbulos brancos, tentando matar esses micróbios, enchendo de pus ali o ambiente entre elas. E aí o que vai acontecer? Essas meninges inchando, elas não vão ter espaço para inchar para cima, porque logo em cima tá o crânio, né? Elas vão acabar inchando e vai apertando para baixo. E quem é que está logo embaixo? Principalmente o cérebro, tá? Principalmente o cérebro, que é o maior órgão do encéfalo. E aí o que vai acontecer? A parte que vai estar sendo comprimida, a parte que vai estar sendo afetada pelo inchaço das meninges, vai poder acabar sendo lesionada por esse inchaço. E aí essa parte vai poder ser lesionada, machucada e vai acabar causando um ferimento ali no sistema nervoso e vai acabar acarretando numa lesão que vai resultar num problema permanente para esse indivíduo. Pode acarretar um problema de audição, pode acarretar uma sequela de visão, pode acarretar, se for aqui, ó, no lobo frontal, vai causar um problema na aprendizagem dessa pessoa, ela pode acabar vir a ter um atraso cognitivo bastante significativo, isso atrapalhar a aprendizagem dela para o resto da vida. Então, algumas pessoas, quando tem meningite, principalmente a causada por bactéria meningocócica, ela pode vir a ter sérias sequelas e vir a ter que conviver com essas sequelas para sempre. Ah, mas como é que você pega meningite? Meningite você pega pelo ar, de respirar perto de uma pessoa ou de falar perto de uma pessoa que está contaminada com esse micróbio que causará esse problema. Tá? De repente a pessoa está contaminada, ela consegue se defender desse micróbio e outra pessoa não. Por isso que quando uma pessoa tem meningite, ela tem que ficar no isolamento, porque se passar para as outras pessoas também podem não ter defesa imunológica contra esse micróbio e acabar desenvolvendo também a doença e cada um pode ter uma diferente tipo de sequela, ou não. Professora, qual que é o sintoma? O sintoma é fortes dores de cabeça, febre e vômito. Olha que difícil. Você vai ao médico com dor de cabeça, febre e vômito, ele vai falar o que para você? Ah, você está com uma virose, né? Complicado. Existe um teste específico que o médico pode fazer, que é o teste de rigidez da nuca. Ele deita você na maca, ele pede para você relaxar o seu corpo, pousa a sua cabeça na mão dele e segura o teu corpo. E aí ele tenta dobrar a sua cabeça sobre o seu tórax e verifica se o seu pescoço está fazendo esse movimento facilmente ou se a sua nuca está com rigidez.
Se a sua nuca tiver com rigidez, pode ser porque está com muito líquido encefalorraquidiano acumulado ali nas vértebras da coluna, nas vértebras cervicais, o que pode indicar um excesso de líquido com pus. E aí ele vai pedir um exame de retirada de líquor, de retirada de líquido encefalorraquidiano, para olhar no microscópio, para ver se está circulando líquido com pus ali, líquido com micróbio entre as meninges, para verificar se você tá ou não está com meningite. Aí você vai para isolamento, vai fazer uma série de tratamentos para tentar combater. Mas existem meningites que são assim fulminantes. Então eu já vi casos de aluno ir embora porque está com dor de cabeça e no dia seguinte a mãe comparecer à escola dizendo que o aluno faleceu de um caso fulminante de meningite. E, infelizmente eu já passei por essa situação em escola, tá? Mas vamos lá, voltemos ao estudo do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele se divide em duas partes principais. O encéfalo, na cabeça, conjunto de órgãos da cabeça, e a medula espinhal, que é aquele cordão nervoso dentro da coluna vertebral. O encéfalo tem vários órgãos dentro da cabeça. Tá? A gente fala geralmente do cérebro, mas na verdade existem muitos outros. Nós vamos estudar três partes principais do encéfalo: o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Tá? Nós vamos falar principalmente dessas três partes. Mas existem outras, muitas outras, mas para a gente do ensino fundamental, essas três partes são as mais importantes. O cérebro tem o córtex cerebral, os núcleos da base, o tálamo, o hipotálamo e o sistema límbico, que a gente vai falar um pouquinho. O cerebelo tem o córtex cerebelar e os núcleos profundos. O tronco encefálico tem o mesencéfalo, com várias estruturas, várias partes, a ponte e o bulbo. E a medula espinhal, que também tem as suas partes, tá? A gente não vai ficar decorando o nome de todos os órgãos. O que você precisa saber? Encéfalo na cabeça, medula espinhal dentro da coluna vertebral. O encéfalo é um conjunto de vários órgãos. Nós vamos estudar principalmente cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tá? E do cérebro nós vamos falar de algumas partes, nós vamos falar do cerebelo, e do tronco encefálico nós vamos falar principalmente do bulbo. Vamos lá, vamos começar a falar aí um pouquinho a respeito do cérebro. O cérebro, ele é um órgão todo enrugado. Ainda bem que ele é enrugado, porque se ele não fosse todo dobradinho, se ele fosse esticado, lisinho, a nossa cabeça seria do tamanho de um travesseiro. Para que o cérebro fosse esticadinho, nós teríamos a cabeça do tamanho de um travesseiro. Então, melhor que ele seja todo parecendo realmente um papel amassado, porque todo cheio de dobras e reentrâncias, ele acaba cabendo nessa cabeça toda bonitinha e organizada que a gente tem, tá? Essas dobras são chamadas de giros e as reentrâncias são chamadas de sulcos. Tá? O cérebro é dividido em dois hemisférios. Você tem que olhar para o cérebro como se você estivesse olhando de frente para ele, tá? Então você inverte os lados, como se você estivesse olhando para um cérebro de um cadáver virado para você. Então você, ao lado direito e lado esquerdo, você vira essa figura para você. Cuidado com algumas coisas que o pessoal fala, que a parte esquerda é mais lógica, mais racional, e a parte esquerda, a parte direita é mais artística, mais emotiva. Esquece, gente. Isso daí é mito, tá bom? Os neurocientistas já explicaram que a parte direita e a parte esquerda, elas são espelhadas. Tá? Os órgãos que você tem do lado direito, você tem do lado esquerdo, e elas se ativam juntas para as mesmas coisas que você está vivenciando, tá? Pode, logicamente, ativar mais de um lado e menos de outro lado? Pode, porque a nossa simetria não é tão perfeita assim. Se até um buraquinho do nariz é diferente do outro, circunvoluções, os nossos sulcos cerebrais, as nossas quantidades de neurônio de um lado e do outro tendem a ser um pouquinho diferente, mas isso não significa que um lado manda mais uma coisa do que em outro, tá? Isso é um mito.
Outra coisa muito interessante de vocês saberem é que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. Mas, professora, como é que descobriram isso? Descobriram isso, por exemplo, através de lesões. Quando uma pessoa tem um derrame, o que é um derrame? Um vaso sanguíneo entope, um vaso sanguíneo que alimenta, vamos supor, esse lá, aqui, ó, essa parte aqui do cérebro. Um vaso sanguíneo que vem e irriga essa parte aqui desse cérebro. Vem, entope, estoura e vaza sangue aqui. Teve um derrame aqui, um acidente vascular cerebral do tipo com derrame. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar surda do lado esquerdo, tá? Se essa pessoa sofreu um derrame aqui, tá? O que vai acontecer com ela? Ela vai parar de mover o braço do lado direito. Ah, professora, mas por que é cruzado? Porque os nervos são cruzados também. Os nervos que vêm do lado direito do corpo, vai ter uma estrutura dentro do cérebro que chama corpo caloso, que o nervo vai cruzar para o lado esquerdo. Os nervos que vêm do lado esquerdo, no corpo caloso, vai cruzar para o lado direito. E assim, já já eu mostro para vocês o corpo caloso e vocês vão ver, tá bom? O que acontece? Os únicos nervos que não cruzam são os nervos do bulbo olfatório ou do bulbo olfativo, porque eles são basicamente quase que dentro do cérebro, então eles já vão direto, eles não cruzam. Da narina direita vai para o lado direito, da narina esquerda vai para o lado esquerdo. São os únicos. Todos os outros nervos cruzam, tá? E para que serve o cérebro? Bom, o cérebro ele tem 3 tipos de funções. Ele tem as funções cognitivas, as funções sensoriais e as funções motoras. Funções cognitivas são as funções relacionadas à inteligência, ao pensamento, ao sonho, à memória, a tudo que envolve raciocínio, lógica, ao que a gente chama como um todo de inteligência. Nós temos cerca de 7 tipos de inteligência. Quanto mais os cientistas vão estudando a respeito da inteligência, mais eles vão percebendo o quão flexível é o nosso cérebro para aprender. Então, tem surgido diferentes classificações de inteligência, diferentes formas de aprender, diferentes formas de entender. As partes principais da inteligência estão relacionadas aos lobos frontais. Mas existem memórias guardadas por todo o córtex, por toda a parte aqui do cérebro, tá bom? Mas os processamentos principais, eles acontecem aqui nas áreas frontais do cérebro. A memória já é uma parte mais profunda ali, mais próximas do diencéfalo, do mesencéfalo, como a gente vai ver mais para frente. As funções sensoriais são as funções dos 5 sentidos. A gente sabe que o olho é o órgão responsável por perceber a luz. É dentro dos olhos que se formam as imagens. As imagens, elas se formam de ponta cabeça nos olhos. Aí o nervo óptico traz essa imagem aqui para a parte occipital do cérebro. O cérebro desinverte essa imagem e dá um sentido para aquilo que a gente está vendo. O nome das coisas, por exemplo, um significado para isso, o reconhecimento do que é que a gente está vendo. As orelhas e os ouvidos servem apenas para receber as vibrações sonoras. Tem várias estruturas dentro das nossas orelhas que vibram com os sons. Essas vibrações todas são levadas pelos nervos auditivos até a parte parietal aqui do nosso cérebro e essa parte traduz essa vibração no som, no entendimento do som, da voz, dos diferentes sons, e aí esses sons vão ficando guardados também em nossa memória, tá bom? E aí são funções sensoriais: o tato, a audição, a visão, o olfato, o paladar, todos os 5 sentidos dependem da tradução do cérebro para a gente entender, para a gente ter a real percepção do que está acontecendo com o nosso corpo. E as funções motoras? Gente, olha, as funções motoras voluntárias.
Ou seja, toda vez que eu faço um movimento que eu desejo fazer, um movimento que acontece de acordo com a minha vontade, esse movimento, que é voluntário, acontece comandado pelo meu cérebro, quando os meus músculos estriados, esqueléticos, se movimentam de acordo com a minha vontade, a minha permissão, porque eu quero que aconteça, esses movimentos acontecem de acordo com o meu cérebro. Tá bom? Movimento de braços, pernas, pés, mãos, dedos, pescoço, cabeça, os movimentos para falar, de acordo com a área de Broca, que fica logo aqui, ou Broca, mas acho que é a área de Broca, que fica aqui, tá bom? Então, a fala, ela tem tanto a questão motora, do movimento que ocorre voluntariamente, quanto de função cognitiva, né? Ter significado, ter a associação daquilo que eu quero comunicar, do falar. Então, é uma função bastante complexa e muito importante, porque todo o nosso entendimento das coisas se dá em cima do que a gente fala e do que a gente, da nossa comunicação. Salve Vygotsky! Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido aqui, que eu tenha conseguido te ajudar e vamos para frente. E aqui vocês têm uma visão do nosso encéfalo em diferentes posições. Aqui você tem, olha só, o cérebro visto de cima, seus dois hemisférios, tá? Aqui você tem todo o encéfalo sendo visto da parte de baixo, olha o cerebelo, o tronco encefálico. Olha aqui, ó, o nervo olfativo. Ó, o bulbo olfativo, ó, vindo para cá, ó, tá? O quiasma óptico. Aqui, ó, uma visão lateral do lado esquerdo, ao cerebelo, o tronco encefálico e todo o cérebro. Olha aqui, ó, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Olha aqui, ó, esse é o corpo caloso, justamente onde os nervos se cruzam. Então, aqui você está vendo todo o encéfalo, olha, o hipotálamo, a hipófise, todo o mesencéfalo, diencéfalo, todo o encéfalo num encéfalo que foi cortado ao meio aí para você poder ver todos os órgãos, né? Então, você vê o corpo caloso, você vê o diencéfalo, você vê o mesencéfalo, o cerebelo, o tronco encefálico e aqui começando a medula espinhal, ó, tá? Então, o encéfalo em suas diferentes visões, tá? Superior, inferior, do lado esquerdo, corte ventral para você poder ver no meio, tá? Anterior, corte anterior, posterior, né? Da frente para trás. Certo? Então, gente, nós vamos parando por aqui com essa apresentação do encéfalo, falamos um pouquinho do cérebro e apresentamos aí os órgãos que a gente vai estudar nessa aula do sistema nervoso. Espero encontrar você na parte 2 dessa aula. Um grande beijo para você. Essa aula foi, ó, do fundo do coração para você, você sabe. Um grande beijo para você. Tchau, tchau e até mais.